Boa noite. Bom, boa noite para quem, né? Agora um pouco mais de calma, né? Por volta aqui de 11h30, meia-noite, trocando essa ideia sobre Botafogo 0, Cruzeiro 2, né? E vou te falar, cara, eu começo aqui falando um pouquinho sobre mim para depois expandir para vocês. Eu acho que é interessante a gente poder trocar essa ideia também pro pessoal. Eu sou um cara que desde 2023, né, de tudo que aconteceu, tudo mais, eu tenho adotado um método para mim mesmo de, cara, o Botafogo perdeu um jogo, teve uma partida ruim, empatou, passa 5 minutos, né, 10 minutos ali de euforia, xingando, debatendo, trocando ideia com amigos, com torcedores. Eu respiro, bebo uma água, bebo minha cerveja e vivo a minha vida, né? Para que, cara, assim, que se a gente deixar o futebol, ele vai consumindo a gente vai ficando muito ruim da cabeça. Na verdade é essa, né? Hoje, pela primeira vez em muito tempo, eu não consegui fazer isso, né? E eu não sei nem explicar o porquê, sabe? A verdade é que eu fiquei com uma angústia muito maior quando o jogo terminou, sabe? E é claro, o Botafogo enfrentou um adversário de respeito, o Botafogo enfrentou um adversário muito forte, um adversário que, ao contrário do Botafogo, nesse momento está na briga pelo título. Só que o Botafogo foi tão mal em campo, foi tão nulo, tão insuficiente, sabe? Que eu fiquei muito preocupado, sabe? A palavra, quando eu trocava ideia com torcedores ali, amigos, né? Falaram, pô, Brown, e aí o que aconteceu? Eu falo, cara, as minhas aspas eram, estou preocupado. A verdade é essa. Estou preocupado com o desempenho da equipe, com o rendimento do time, com o rendimento dos jogadores, com o encaixe das peças, com a maneira que alguns jogadores estão rendendo, sabe? Se contra o Vasco, né? Claro, existe uma diferença você enfrentar o Vasco e enfrentar o Cruzeiro. Mas a gente estava enfrentando ali, a gente estava vendo a equipe, né, com os reforços rendendo, enfim. Hoje o que a gente viu foi muito ruim, sabe? O Botafogo até chegou a tentar equiparar um pouco em posse, né? Tentou criar um pouco, mas a verdade é que o Cruzeiro foi dominante, o volume de jogo, né? O controle do jogo foi do Cruzeiro durante 90 minutos, sabe? Eu não vou dizer 90, porque dos 20 do segundo tempo até o final, o Cruzeiro já não precisando mais jogar, o Botafogo deu uma pressionada. Mas quando o jogo foi a vera, 0-0, os dois times tendo que jogar, o Cruzeiro engoliu o Botafogo. A verdade é essa. O Botafogo ele não conseguia dar vazão à sua saída de bola. O Botafogo não conseguia sair da pressão do Cruzeiro. O que aconteceu nos primeiros 10 minutos contra o Bragantino aconteceu durante todo o primeiro tempo contra o Cruzeiro. Até porque o Cruzeiro é mais time, tem mais camisa, tem jogadores de mais qualidade do que o Bragantino. E aí, cara, a gente vai pro primeiro fator John, sabe? Eu volto a repetir aqui, né? Problema zero no sujeito, cara, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo tem livre escolha. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros, tá? Enfim, o sonho de carreira, ambição profissional, ambição financeira, eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Agora, nitidamente o John estava abalado, né, por entrar em campo, né? E eu não tenho pra mim, o John jogou de sacanagem. Não acho isso. Eu acho que o John, ele estava nervoso, vendo a repercussão negativa da torcida do Botafogo em relação ao comportamento dele dizer que quer ir embora, né? Acho que essa notícia, ela o afetou, né? O John, ele já estava meio perdidão ali desde o começo do jogo, demorando para sair, a torcida do Botafogo chiando, e aí ele ficou puto com a torcida do Botafogo chiando e decidiu entregar aquela bola daquele jeito, né? E além disso, foi muito mal na hora de dar ali o bote. Acho que houve falha do Barbosa, do Telles, enfim. Barbosa muito mal no jogo hoje, cara, muito pilhado, à toa, fazendo aquela falta desnecessária no começo também. O Caio, hoje, foi o primeiro jogo que eu não curti tanto o Caio. Acho que o time tava numa pane danada, num nervo danado. E aí o John, naturalmente, cara, aí é aquilo, né? Eu falo muito que a torcida do Botafogo às vezes é ranzinza, rabugenta. Hoje, o John, em nenhum momento antes do jogo, no aquecimento, no momento que a escalação saiu ele foi vaiado. Pelo contrário, foi aplaudido, teve o nome gritado, não teve nada disso que a gente vê no Twitter, rede social, nada, né? Só que ele fez uma merda enorme no jogo, enorme, e a torcida, obviamente, começou a vaiar, irmãos. Desculpa. Se o jogador faz uma merda, a torcida tem o direito de reclamar, tem o direito de chiar, cara. E aí ele ficou batendo palminha, né, ironizando. Aí, desculpa, John, todo respeito, aí você tá de sacanagem.
Quando você falhou contra o Estudiantes, né, que você tomou aquele frango contra o Estudiantes, que foi o único frango que você tomou com a camisa do Botafogo, nenhum torcedor do Botafogo nessa terra ousou em duvidar da sua qualidade. Todos, foi unânime, 100% da torcida. Puta que pariu, cara. O John, que é um goleiraço, a gente confia, falhou, tá tudo certo, bola pra frente, tem muito crédito. Todo mundo te abraçou. Hoje no jogo, com todos os rumores, o West Ham, né? Todo mundo aplaudiu o teu nome quando saiu no telão a escalação. Aí você faz merda, a torcida obviamente chia, você quer ficar de desculpa, né, meu? Aí não dá, né? Vida que segue, o Botafogo tentou pressionar e falando sobre o pênalti, cara, eu não tô aqui, desculpa, cara, a arbitragem passa longe, né? Mas foi exatamente o pênalti que foi marcado hoje pro Palmeiras. A mesma coisa, tá? E foi exatamente o pênalti que foi marcado pro Inter, agora há pouco, no jogo contra o São Paulo também. A mesma coisa, né? Há uma interpretação do campo. Eu, Brownie, se eu sou o árbitro e tem um lance desse, eu não dou pênalti. Não, é a minha opinião, tá? Mas o árbitro entendeu o que foi. O árbitro de vídeo não tem que interferir nisso. Enfim. E aí, logo em seguida, o Barbosa dá um bote errado, bizarro. Marlon erra, né? Não corre. E aí o Caio Jorge, né, com toda a velocidade dele, vai lá, faz o cruzamento, ninguém acompanha. E o Matheus Pereira faz 2-0. E aí foi pro caralho, né? Aí no segundo tempo foi abafa. Assim, uma partida terrível do Arthur e também do Arthur Cabral. O Arthur Cabral hoje, assim, quebrou de uma maneira, não conseguia fazer um pivô, não conseguia dominar. Claro que tem a questão da adaptação ao estilo de jogo do David. Né? Tá muito claro que o Arthur, esse centroavante estático, ele não tá... Enfim, embora o David tenha dito, né, que o time vai ter que se acostumar com o Arthur e tal, mas acho que além disso, o Arthur Cabral, mesmo na dele, que é o pivô, né, que é aquele jogo dele, ele errou muito. Foi muito mal, muito mal. Assim, foi terrível o rendimento. Alan também não gostei do jogo do Alan hoje, sabe? Enfim, a gente vai vendo algumas situações acontecerem e acho que vai muito do planejamento do Botafogo nessa temporada. Tem alguns amigos aí que comentam, Brani, você fica falando do planejamento, já deu não, meu. Já deu não. Não é porque eu tenho vários elogios a fazer a gestão do Botafogo ao longo de 3, 4 anos que eu vou ficar passando pano para os erros que aconteceram nessa temporada. O erro da contratação do Renato Paiva, o erro de se esperar 2 meses para contratar um auxiliar, 3 meses para contratar um técnico, o erro de você perder protagonistas e apostar em jovens que não vão te dar o retorno imediato e, pelo contrário, acho que ainda vão dar prejuízo. Por exemplo, o Juan Cruz, né? Você quer apostar no Juan Cruz a custo zero? Porra, é uma história. Agora, tu vai contratar, vai porrar uma grana de 50 milhões de reais do Juan Cruz, o passe fixado dele no Real Salt Lake lá dos Estados Unidos é menor do que o valor do Botafogo comprou. O Botafogo já saiu no prejuízo nesse negócio, né? Jovem, potencial de revenda, mas se fizer o scout inadequado, essa revenda ela vai virar prejuízo, correto? Então assim, cara, muito difícil, cara, assim, acho que foi um planejamento que ele foi feito muito, muito torto, né? Muito a moda cacete no começo do ano. E acho que agora está tendo esse choque de realidade, cara. Fato. O Botafogo tem condição de competir numa Copa do Brasil, na Libertadores? Claro, cara. Mata-mata, time que tem bons jogadores, né? Pode acontecer, o Botafogo tá no jogo. Mas acho que na consistência do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos se vê os erros, né? É na consistência de um campeonato que você joga quarta, domingo, que você percebe essas vazões, né? Essas lacunas, correto? Acho que salva hoje o Montoro, que eu acho que está muito preso na esquerda. O Montoro é um cara que, claro, ele tem que jogar do lado esquerdo, tá tudo certo, né? Mas acho que ele não pode ficar preso como se ele fosse um ponta ali, né? Enfim, o Savarino vem melhorando, mas o time, né, não... Enfim, é aquilo, cara, aquele jogo que... E aí junta o fator, né? Primeiro, toda essa situação do John que pesou o clima. Inclusive, a gente já tem aí a informação que procede, né, de que o Botafogo está em negociações avançadas com o Neto, né, o goleiro que agarrou no Barcelona, na Roma, Bournemouth. É um goleiro que ele tem currículo, é um goleiro que ele tem histórico até de convocação para a seleção brasileira, revelado no Atlético Paranaense, mas é um goleiro que, cara, assim, ele foi reserva a vida toda. Né? Não sei como é que ele vai lidar nesse primeiro desafio grande da carreira, já com 34 anos, agarrando no Botafogo, no futebol brasileiro, voltando a essa pressão que se tem aqui,
não seria minha primeira escolha. À frente dele eu teria o Carlos Miguel, o próprio do Nottingham Forest. O Andrew, que é goleiro que foi revelado no Botafogo, que tá voando no futebol português. Mas enfim, essa é a minha opinião, né? E tem a situação também do Botafogo, né, cara? De tudo que tá acontecendo, John Textor, Marinakis, Eagle, Ares, eu acho que há um caminho para as coisas se resolverem, mas até lá o Botafogo vai perdendo tempo. E nessa de perder tempo, quem sangra é o Botafogo, né? Eu já não tenho mais certeza se o Botafogo vai contratar o ponta-direita, se o Botafogo vai contratar mais um atacante. O David Ancelotti acabou de falar, né? Eu tô torcendo muito para essa janela fechar logo, cara, porque não tá vindo ninguém, né? Pelo menos desde que eu cheguei, e tá indo embora todo mundo. Vai embora o Gregory, vai embora o... Enfim, e tivemos a estreia hoje do Danilo, né? Que naquele abafa não dá nem pra fazer análise. Mas é isso, cara. É isso. Vida que segue, cara. Agora é virar a chavinha. Campeonato Brasileiro, desculpa, disputar título foi pro caralho já. A verdade é essa, esse é o meu sentimento, né? O Botafogo perdendo, tendo o rendimento pífio que tá tendo como mandante, né? Desde que acabou a Copa do Mundo de Clubes, vai ficar difícil, né? É buscar a classificação na Libertadores, ficar no G6, G4 no Brasileiro e focar muito na Copa do Brasil, na Libertadores, especialmente na Copa do Brasil. Quarta-feira tem guerra, o Botafogo tem que se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Um abraço e fui.